agora o programa Saúde e Bem-Estar aqui pela TV Grandourados, a TV da família douradense. E no programa de hoje vamos falar sobre as várias fases da criança e a pediatria. Você vai saber a importância desse profissional para o bom desenvolvimento do seu filho e também para que ele tenha uma vida saudável. Para isso eu convidei o Dr. Eduardo Marcondes, que é pediatra e tem uma vasta experiência nesse assunto. Mas antes disso, vamos conhecer os nossos apoiadores, que é a Farmácia São Lucas, que fica ali na fronteira do Brasil com o Paraguai, oferecendo produtos de qualidade, os melhores laboratórios do mundo. Você encontra também perfumes, suplementos, e eu quero também falar para você, aqui em Dourados, da Empório das Frutas, uma frutaria completa com produtos direto do produtor para sua mesa. São produtos saudáveis, de boa qualidade e que vai fazer muito bem para a sua saúde. O fim de ano chegou e é hora de reunir a família e os amigos para aquela deliciosa ceia de Natal e Ano Novo. E para isso eu quero te apresentar a Empório das Frutas, que oferece produtos fresquinhos, saudáveis, direto do produtor para a sua mesa. Aqui você encontra frutas, legumes, verduras e uma conveniência completa para facilitar ainda mais as suas compras. A Empório das Frutas está localizada na Rua Oliveira Marques, 2950, esquina com a Rua Aquidauã. E é com grande satisfação que eu recebo novamente o Dr. Eduardo Marcondes, que é pediatra aqui na nossa cidade de Dourados. Ele que abriu um espaço na sua agenda, né, doutor, para nos atender. E a gente vai falar sobre as fases da criança, a fase que o pediatra precisa acompanhar. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, sinceramente, a possibilidade de estar falando aqui sobre um assunto que eu conheço muito. Estou formado há 40 anos e, como pediatra, eu gostaria realmente de falar a respeito disso. É importante até para muitas mães hoje que estão aí grávidas ou querendo engravidar, que tenham conhecimento de qual atuação o pediatra poderia fazer auxiliando ao crescimento do seu neném. E doutor, e a criança então, ela deve ser assistida desde o seu nascimento até qual idade? Como o senhor comentou também sobre a mãe que está gestante, há necessidade de um acompanhamento do ginecologista, a gente já sabe que há, mas do pediatra também? Olha, com certeza. Eu fiz a minha residência no Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro, que é do Instituto Oswaldo Cruz, e lá nós enfatizávamos muito isso. Nós tínhamos grupos, inclusive, grupos de pais e um grupo multiprofissional, em que a gente acompanhava essa gestante junto com o obstetra, e tinha os psicólogos, tinha um psiquiatra e assistente social, e tirando delas, por exemplo, o tabu, que muitas vezes são tabus que isso vem de gerações e gerações e que muitas vezes afetam num bom andamento da gravidez. E foi muito prazeroso participar desses grupos, porque nós conseguimos detectar que realmente são tabus que ocorrem e que nós conseguimos facilitar o encaminhamento dessa gravidez de uma forma saudável. Olha, eu vou te dizer que 99% das mulheres que participaram desses grupos tiveram parto normal. E
Desses 99% amamentaram seus nenéns. Olha a importância. Outra questão porque muitas vezes existe um temor em relação ao parto normal. E isso é uma coisa que está meio institucionalizada. Outra questão, às vezes, até por orientação, mas não por falta de orientação, mas passa despercebido do obstetra, assim, o preparo, por exemplo, do seio e do mamilo para que essa criança possa amamentar. Então, o que acontece? A mãe tem o neném e quando vai amamentar, o mamilo é umbilicado, quer dizer, ele é para dentro e a criança não consegue mamar. E a mãe sofre, muitas vezes a mãe acaba não amamentando e essa é uma das causas que provoca a não amamentação. Fora isso seria... fora isso, quer dizer, os conselhos que você pode oferecer a uma mãe para que ela tenha essa gravidez saudável. Não engordar demais, ter uma alimentação saudável, ela pode e deve ter atividade física, evitar bebida, evitar fumo. O fumo, por exemplo, acarreta no neném o que a gente chama de o recém-nascido ou uma criança PIG, pequeno para a idade gestacional. Essas crianças são crianças maduras, que nascem relativamente bem, só que são pequenas, são crianças muito pequenas, por exemplo, uma criança do sexo masculino, a média seria entre 3 e 3.400 gramas, né? 3.400 gramas. E aí, essas crianças geralmente nascem com 2 quilos, 2,1 quilos, e são crianças pequenas para a idade gestacional. Mas por quê? Porque a mãe que fuma, o fumo provoca uma vasoconstrição das artérias que irrigam a placenta e fazendo com que essas crianças tenham um aporte menor de sangue no seu crescimento. Nossa, então... Isso é uma das coisas que o pediatra geralmente orienta as mães. Também. É um assunto muito sério, né? Seríssimo, seríssimo. Aí você vê, na gestação o pediatra age dessa forma. É importantíssimo que o pediatra haja também na fase natal, que seria aquela hora depois de romper a bolsa e que esse período até o nascimento da criança. Isso é de suma importância porque você pode evitar com que essa criança, por exemplo, possa sofrer uma hipóxia, que é uma falta de oxigênio, e isso pode acarretar um problema cerebral grave que ficaria para a vida inteira. Então, essas coisas eu acho que é de suma importância que você tenha a assistência do pediatra na sala de parto e nesse período. Aí vem a fase neonatal, que é até 30 dias de nascido. E eu já vou antecipar aqui uma questão, que a mortalidade de crianças nessa fase é a maior. É a maior. Por quê? Porque justamente, além da criança não estar totalmente madura, ela tem as suas restrições imunológicas. Tudo é novo, ela nasce
não é um trauma, mas é uma mudança muito radical. Você imagina, a criança está dentro do útero, ela escuta ruídos, ela sente sensações através do batimento da mãe, batimento cardíaco da mãe, e ela, tanto que muitas mães conversam com os nenéns intraútero. E o que acontece? De repente essa criança sai, ela está com o pulmão parado, encharcado de líquido amniótico, e isso é o normal. Quando ela passa no canal do parto, ela sofre compressões no canal do parto, e essas compressões é que fazem com que o pulmão seja esvaziado. E aí, quando ela nasce, ela começa a respirar. Mesmo sendo um parto cesárea? Mesmo cesárea. Geralmente, quando o obstetra pega a criança, ele tira a criança, ele aperta um pouco o tórax da criança, isso é instintivo, e a criança geralmente joga, e a gente limpa as vias aéreas, o pediatra quando pega a criança, e a criança passa a respirar. Só que ela passa a respirar, ela não enxerga direito, ela escuta muito mal ainda, entendeu? O rim dela não funciona totalmente como uma criança já de alguns dias, e ela tem não é uma insuficiência renal, por exemplo, mas ela tem um rim que não está funcionando direito ainda, não está filtrando bem. Todas as crianças acontece isso. O fígado dela não funciona normal ainda, não metaboliza bem. E aí o que acontece? Por isso que acontecem as questões. Muitas vezes, se você deixa uma criança, por exemplo, se ela fica um período grande sem amamentar, que ela não tome o colostro, por exemplo, essa criança pode fazer uma doença que todos conhecem, que é a hipoglicemia. E pode levar essa criança até a uma convulsão. O pediatra sempre está atento a isso. Outra questão. Só o colostro já é o suficiente para alimentar? Claro, ele é muito rico em proteínas e açúcar, então ele faz com que essa criança não tenha essa hipoglicemia. Existem outras questões, por exemplo, num parto normal, muitas vezes tem algumas mães que podem ter uma infecção no canal do parto. E essa infecção pode contaminar a criança. E por isso que se pinga o colírio no olho da criança quando nasce, para você evitar uma conjuntivite gonocócica, por exemplo. Outra questão, fora a hipoglicemia, são essas doenças que a criança pode ter por falta de oxigênio, por exemplo. Se uma criança tiver durante esse trabalho, um trabalho que seja muito sofrido, que tenha um sofrimento grande, essa criança ela pode acabar por hipóxia tendo um problema cerebral. E esse problema cerebral, a lesão que ocorreu no cérebro, e principalmente um cérebro imaturo ainda, aquilo pode levar a uma doença seríssima, como paralisia cerebral, ou muitas vezes até a problema de convulsão e epilepsia. E traumas, doutor? Porque o que você está falando me fez lembrar de uma situação. Há muito tempo atrás, quando as mães ainda faziam parto em casa, com a parteira, né? Isso. Isso faz muito tempo. E aí eu fiquei sabendo de uma história de uma mãe que foi ter um filho, e aí o bebê, ao invés de nascer a cabeça primeiro, ela nasceu os pés.
e a situação era num sítio, a parteira estava lá. Depois não sei, eu sei que o parto foi muito difícil, quase que as duas morreram, mas conseguiu salvar a mãe e o bebê. Não ocorre trauma assim na criança, de ela, por exemplo, eu acho que tem muito sofrimento nessa hora, né? Porque uma parteira não tem os instrumentos que um obstetra tem, né? Não, e o parto pélvico é traumático, porque você tira a criança ao contrário. Vem o bumbum primeiro e você puxa, tem algumas manobras que os obstetras fazem para que essa criança seja tirada. Muitas vezes ocorre trauma, tanto por falta de oxigênio e também trauma físico, porque muitas vezes para você fazer com que o ombro passe no canal do parto, o obstetra tem que fazer um esforço muito grande e muitas vezes nesse esforço pode ocorrer fratura até de clavícula no neném. Pode ocorrer, isso pode ocorrer. E eu já presenciei, inclusive na residência, um parto em que esse tipo de coisa aconteceu e foi extremamente grave, porque o útero não teve a dilatação necessária e no canal do parto a criança não passava a cabeça e estava numa posição pélvica também. Foi muito sério, foi uma coisa assim que acabou deixando um trauma muito grande nessa criança. Agora, o que a gente tem visto também nas redes sociais são os partos naturais, né? Até teve uma atriz famosa e postou no Facebook o parto dela. E só estava ela, o marido e os filhos, todo mundo assistindo e o parto aconteceu ali sozinho. A mãe não corre risco nesse caso? Muito, muito. Existia faz tempo que eu não o vejo, mas eu acredito que até já seja falecido. Meu professor na escola de medicina era Dr. Domingos Delácio, que era uma sumidade em obstetrícia. E na época da residência, a gente ouvia muito e várias palestras de um professor uruguaio chamado Caldeiro Barça. E ele tinha uma prática do parto vertical. Quer dizer, existia um tipo de uma cadeira em que a mãe ficava aqui, de pé, quase de pé, e o marido, inclusive, participava por trás, ajudando, sabe, na contração. E realmente, no trabalho dele, ocorria assim de uma forma natural e com pouquíssimas ocorrências, mas que era uma coisa que funcionava. Mas para isso tem que ter todo um preparo. Eu acho que não é assim, falar, não, vai ter um parto em casa, sem assistência nenhuma, e que esse parto do professor Caldeiro Barça era feito, inclusive, em ambiente hospitalar, quer dizer, não é uma coisa para você fazer, né? Em qualquer lugar, né? Então, é um risco grande, porque essa aí é a importância de você ter um pediatra que possa monitorar essa criança. Hoje existem aparelhos em que o obstetra monitora através do sonar, ele está vendo o batimento cardíaco dessa criança, está vendo como é que está o desenvolvimento desse parto, se ela está bem oxigenada, entendeu? É esse tipo de coisa que eu acho que tem que ter o monitoramento, porque senão você corre o risco de causar um trauma muito maior. Com certeza. E aí depois que nasce, quer dizer, nasceu, o pediatra pega a criança, ele tem que, como eu disse, pingar o colírio, ele faz a vitamina K para evitar um problema que é muito comum em criança, que é a doença hemorrágica do recém-nascido. O recém-nascido, ele nasce com uma quantidade de vitamina K e, como eu disse, o fígado é imaturo também, e essas crianças podem fazer uma doença hemorrágica e sangra muito.
Às vezes você precisando até fazer plasma, fazer algumas medicações para parar esse sangramento. Outra coisa que é muito comum é a icterícia do recém-nascido, que é uma coisa também que o pediatra monitora isso. Existe um nível de bilirrubina indireta que você monitora para ver se essa criança que está dentro dos padrões normais. Por que isso ocorre? Porque a criança nasce com uma quantidade de sangue superior à necessidade dela. O que acontece? O baço, ele destrói essa célula vermelha que está em excesso. E aí, no destruir isso, ele libera a bilirrubina. E a bilirrubina, normalmente, seria metabolizada no fígado. Como o fígado do neném é imaturo, ele não consegue metabolizar isso. E aí a bilirrubina indireta, que é essa que está no sangue, ela acaba ficando na pele e fica aquela pele amarela. Mas o pediatra, quando acaba de sair o bebê da barriga da mãe, ele já, olhando a pele do bebê, ele já consegue detectar. Não, quando é um caso grave. Mas normalmente isso vai aparecer 24, 48 horas depois. É isso aí. E aí a necessidade de exames complementares. E tem que fazer exame e tem que fazer fototerapia, por exemplo. Se for uma icterícia fisiológica, existem vários tipos de icterícia. Tem a incompatibilidade sanguínea, né? Que no caso, por exemplo, se a mãe é O negativa ou negativa, não precisa ser O, pode ser A negativa, e essa criança, o sangue do neném seja incompatível com o sangue dela, isso aí pode ocorrer uma icterícia que muitas vezes precisaria até de uma exsanguínea transfusão, que é você tira o sangue do neném e coloca um sangue novo. E essa doença, doutor, ele pode levar o bebê a óbito? Pode. Como pode levar também quando não a óbito, se você deixar subir muito a bilirrubina no sangue, ela pode passar a barreira hematoencefálica, que a gente fala, que é o sangue que entra no líquor, e isso impregna os núcleos da base do cérebro e pode deixar essa criança com deficiência mental. Nossa, então é muito sério mesmo. É seríssimo, é seríssimo. Agora, aqui na cidade de Dourados, né, eu sei que o senhor atende alguns hospitais, mas pelo SUS, quando a mãe vai fazer um parto pelo SUS, existe acompanhamento do pediatra também? Olha, normalmente os partos aqui têm sido feitos no hospital universitário, pelo SUS. E todos eles têm acompanhamento do obstetra e do pediatra. Todos eles têm tido. Melhorou muito o padrão de atendimento. E Dourados tem esse privilégio de ter profissionais competentes que façam esse atendimento lá no HU. É muito bom. E, além disso, existe um suporte, porque no HU, como em outros hospitais aqui da cidade, hoje tem a UTI neonatal, e essa UTI, eu acho que isso é importantíssimo, porque se a criança nasce um pouco imatura, ou se ela teve um problema infeccioso durante o nascimento, e que isso possa levá-la a ter ser colocada num respirador artificial, isso daí tudo teria que ser na UTI neonatal. E hoje lá o HU e outros hospitais em Dourados têm esse suporte, que eu acho que isso aí é uma coisa que beneficia muito a população, não só de Dourados, mas de toda a região. Dr. Marcondes, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu quero te convidar a conhecer a farmácia San Lucas, que fica ali na fronteira do Brasil com o Paraguai. Lá você vai encontrar medicamentos com as melhores marcas dos melhores laboratórios do mundo e também perfumaria e suplementos. Fazendo uma visita lá na fronteira, não deixe de conhecer a farmácia San Lucas.
fim de ano chegou e é hora de reunir a família e os amigos para aquela deliciosa ceia de Natal e Ano Novo. E para isso eu quero te apresentar a Empório das Frutas, que oferece produtos fresquinhos, saudáveis, direto do produtor para a sua mesa. Aqui você encontra frutas, legumes, verduras e uma conveniência completa para facilitar ainda mais as suas compras. A Empório das Frutas está localizada na Rua Oliveira Marques, 2950, esquina com a Rua Aquidauana. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje num bate-papo muito legal com o Dr. Eduardo Marcondes, que já esteve aqui numa outra época falando sobre outro assunto. E o assunto que nós estamos falando hoje é sobre a importância da pediatria e as fases da criança. E agora a gente vai saber do Dr. Marcondes qual a importância do teste de pezinho, doutor. É de suma importância. Eu me sinto honrado em ter participado, por exemplo. Eu vou falar de uma outra coisa, mas eu volto ao teste do pezinho. Ter participado na política como vereador, Dourados, através de um projeto meu, foi, se não me engano, é a segunda cidade a ter como obrigatório na saúde pública o teste da orelhinha. Que isso é de suma importância, porque muitas crianças, às vezes, você acabava descobrindo que ela tinha uma surdez depois de um ano, quando a criança começava a brincar. Eu tive vários pacientes que a mãe notava assim, doutor, soltaram uma bombinha na época de São João e o neném nem reagiu. Aí você já ficava. Hoje nós temos e eu tive o auxílio de 2 fonoaudiólogas aqui de Dourados, e nós fizemos essa lei, que foi uma coisa importantíssima. Hoje, além disso, tem o teste do olhinho também, que é do reflexo vermelho, que também você pode detectar doenças importantes, por exemplo, nos olhos da criança. E como que é feito esse teste do olhinho? Esse teste do olhinho é através do oftalmoscópio, e você, de preferência, num ambiente que esteja meio escuro, e você olha e através do oftalmoscópio e tem um reflexo. O olho emite um reflexo vermelho, por isso chama-se teste do reflexo vermelho. Se isso não acontece, você pode suspeitar que exista alguma coisa naquele olhinho daquela criança. Às vezes um glaucoma congênito, ou uma catarata congênita. Tem vários tipos de patologia que você pode evitar na hora que, nas primeiras 24, 48 horas que a criança nasce. E sendo diagnosticado uma catarata, no adulto tem que fazer uma cirurgia e uma lente. E no bebê também? Também se faz a cirurgia. E você coloca pode lente fazer, também? Provavelmente. Eu sinceramente, eu não conheço a técnica. Certo. Mas você faz num período em que a criança já comece a ter que enxergar e que precise da visão. E a partir de quando que ela começa a enxergar bem e reconhecer a mãe, por exemplo? O desenvolvimento oftalmológico, ele se dá, quer dizer, ele fica maduro de fato depois de 2 a 5 anos. Logo que o neném nasce, ele vê objetos de cor forte. Ele não define muito bem o que seria, mesmo porque ele não conhece nada. Como eu te disse, tudo é novo. Tudo é novo. A ligação que o neném tem com o mundo externo
vai se fazer através da mãe. Por isso a importância da amamentação, porque aonde você imagina, você está ali num ambiente fechado, seguro, você nasce, tem que respirar, escutar, enxergar, e de repente a criança se torna insegura, e a segurança que ela tem é quando ela pega no peito, através do peito ela sente o cheiro da mãe, ela sente o batimento cardíaco da mãe, e aí é que a criança se torna mais segura. E ela vê que é o mundo que ela vivia antes. É o mundo que ela vivia e que ela está se adaptando nesse outro ambiente. Para não fugir do assunto, o teste do pezinho foi um dos grandes avanços que ocorreram nesses últimos anos da ciência médica, e eu acho fundamental, porque você, através dali, você praticamente 10 patologias ou doenças você pode detectar, e doenças importantes também que podem provocar distúrbio mental, que podem provocar problemas no crescimento dessa criança. Então, isso é de fundamental importância. Eu acho que é uma coisa hoje que, bom, já está em lei, é uma coisa obrigatória, sabe? E que facilita muito. Quantas crianças, quer ver, uma doença mais comum que você pega, de anemia falciforme, por exemplo, e que às vezes a gente ia descobrir isso muito tempo depois. E o que é a anemia falciforme? É uma anemia que é congênita, mas isso aí ocorre em algumas raças, tá? E ela, a célula vermelha, ela é em foice, por isso que chama falciforme. Ela é em foice, ela tem uma... E essa célula, dessa forma, ela pode, num certo momento, por outros fatores, ela pode se juntar, e ela tem uma prevalência maior em provocar trombo, provocar uma série de coisas. Por isso que essas crianças, quando é um caso mais grave, elas podem apresentar problemas, por exemplo, no joelho, nas articulações, causado por trauma ou através dessa própria anemia, por causa desses trombos que podem entupir aquelas veias ou artérias e acabar provocando um problema mais sério. Então, mas isso é raro, mas hoje você pode detectar essas doenças, como mucoviscidose, como tem várias doenças que através do teste do pezinho você pode detectar. Isso é uma das coisas importantes. Hoje já se tornou obrigatório, como você disse, obrigatório, né? É obrigatório. E o teste da orelhinha é obrigatório? Hoje é isso que eu estou te falando. É uma lei minha aqui no município, e nós temos. E hoje, a nível nacional, eu vi depois, anos depois, era o presidente Lula, e eu lembro que foi promulgada uma lei justamente nesse sentido a nível nacional. Em todas as maternidades a nível de saúde pública, né? Do SUS. Então, essas coisas são fundamentais. Você tinha comentado a respeito do desenvolvimento do neném. Então, essa fase neonatal é uma fase em que o neném ainda está um pouco imaturo e ele precisa realmente ter uma assistência. É aí que vem a importância premente da amamentação ao seio. É fundamental, porque isso tem uma frase de um pediatra muito antiga, eu vi isso num livro de pediatria, dizendo que a criança que é amamentada ao seio, ela pouco adoece e quase nunca morre. E é verdade, é impressionante, porque o leite materno, ele dá uma defesa muito grande à criança. Ele tem imunoglobulinas, ele tem uma série de
proteínas que protegem a criança quanto a doenças infecciosas intestinais, protege até contra o diabetes infantil. Muito sabe? Importante. O leite materno, além disso, a criança que é amamentada ao seio é uma criança que emocionalmente ela é muito mais tranquila. Porque existe um vínculo, né? Ela da tem um mãe. vínculo e ela se torna uma criança mais segura. Entendeu? Entendi. Então, isso tudo é importante. E muitas mães reclamam que não tem leite, por isso elas não amamentam. E na verdade eu acho que isso é um mito, né? É tudo emocional. tudo eu emocional. até brinco, eu brinco muito a respeito disso hoje, porque houve uma época que eu ficava até nervoso, sabe? Porque se você, e a gente quer o melhor para a criança, como pediatra, mas se colocou, você vê que existe uma cultura, até hoje algumas mães pensam que seja dessa forma, que a amamentação faz cair o seio, que a amamentação ela não causa um desenvolvimento importante para a criança. Ou que a amamentação mentira, também não sustenta a criança. que né? não sustenta, então, e aí a criança ficaria desnutrida. É tudo mentira, porque na realidade não existe. Nós somos animais, racionais, nós somos animais. E talvez a questão da amamentação esteja mais na racionalidade, porque você não vê em outras espécies animais a mãe não amamentar o filho. É raríssimo. Pode até acontecer de uma forma esporádica, por uma infecção ou por um problema emocional, entendeu? Mas na grande maioria de todas essas outras populações, de outras origens, elas amamentam o filho. Se até o animal que é irracional amamenta, né? Principalmente. Mas aí que eu acho que aí existe, tanto que a Sociedade de Pediatria evitou que se fizesse propaganda. Eu não sei se a senhora lembra, existia uma propaganda, uma criança linda assim, no colo da mãe e uma mamadeira de um leite, aí leite NAN ou leite... entendeu? Lembro, sim. E aquilo foi proibido. Foi proibido porque aquilo é uma propaganda que a gente chama subliminar. O que acontece? No teu cérebro, você como mãe, você vê uma criança bonita daquela Saudável. E um leite, você fala no teu cérebro, quer dizer, você imagina que seja aquele leite que cause aquela criança bonita. E você quer o melhor para o teu filho também, então você acaba fazendo. Substituindo. Isso são propagandas subliminares, que eu acho que E é enganosas também, enganosa, não, lógico que é. E acaba provocando esse tipo de coisa. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que o leite materno é importantíssimo, e é lógico que o parto normal contribui para isso. Para isso, né? Contribui. E para o desenvolvimento do neném de uma forma saudável. Na questão da evolução, tá, você sai dessa fase neonatal e o neném passa a ser um lactente. Esse lactente, e uma coisa que a gente não pode esquecer, que eu sinto muito para as mães, o Freud, psiquiatra, ele dividiu o desenvolvimento da criança também em fases. A primeira fase, o primeiro ano de vida da criança é chamada fase oral. Todos os sentimentos do neném, eles são através da boca nessa fase. Se você der uma caneta para o neném, de 2, 3 meses, a primeira coisa ele põe na boca. É verdade. E aí o que acontece? Se ele quer alguma coisa, primeira coisa, o sentimento dele é através da boca. Ele não olha e fala, não, isso, ou pensa, isso aqui é uma caneta, não. O neném olha e põe na boca. Porque
ele sente através da boca. Aí acontece uma coisa. E isso começa a acontecer ao redor de 2, 3 meses. O que acontece? O neném, ele começa a perceber melhor o ambiente, ele começa a escutar melhor, só que ele não se conhece. Ele não tem a percepção do corpo dele, ele não sabe. E aí você vai notar muitas vezes, e tem muitas mães, eu sempre explico isso, que acham que é porque está nascendo o dente. E não tem nada a ver, o dente começa a nascer ao redor dos 6 meses. E aí o que acontece? O neném pega, ele fica olhando a mãozinha dele assim, normalmente. Ele olha, aí ele põe na boca. Só que esse movimento é um movimento muito delicado para o cérebro dele, que ainda não está maduro totalmente. E ele fica tremendo. Assim. Então, aí o que acontece? Nessa fase também, aos 2, 3 meses, há uma produção maior, as glândulas salivares começam a produzir mais saliva. O neném não consegue deglutir aquela saliva toda. E ele baba. Então, ele baba e põe a mão na boca e treme, a mãe acha que está coçando a gengiva. Entendeu? E não verdade, tem nada a ver. Eu cresci ouvindo essa história. Mas não existe isso. Isso aí é uma fase do desenvolvimento. O neném está se conhecendo. E aí tem muita mãe, vai chupar dedo, tira a mão. Não deve, isso aí é uma coisa normal. Ele, quando ele pode, ele pega o pezinho e põe na boca também. Ele está conhecendo o corpo dele. E na verdade tudo que ele pega, ele leva à boca. Leva à boca. Aos 6 meses, os dentes começam a aparecer. Aos 4, 5 meses, o neném já começa a esboçar uma rotação, tentar virar e para cá. É uma fase, inclusive, que eu peço muito que tenha cuidado, porque muitas vezes a mãe deixa em cima de uma cama, achando que o neném, de repente, ele vira e cai. Ocorre muito isso. E aí, você, aos 6 meses ocorre isso, depois de 6 meses, ele já começa a fazer um movimento de balanceio, ele vai para cima, você colocando o neném de bruço, ele faz assim, depois ele engatinha para trás, depois ele começa a engatinhar. E essa é a evolução normal, aí ele começa a subir nas coisas e começa a dar os primeiros passos. Eu digo que isso se parece muito ao girino do sapo, que é uma coisinha que só tem um rabinho assim, aí de repente ele vai evoluindo, e isso faz parte da evolução. Muita mãe pergunta para mim assim, mas por que o senhor não gosta de fazer, de deixar o andador? Primeiro que o andador, você queima essa etapa do desenvolvimento da criança. E segundo, porque causa muito acidente. Eu já vi várias crianças que machucaram a gengiva, machucaram o rosto, porque se ele pegar qualquer degrauzinho, ele vira. E a criança, como o cérebro, a proporção do cérebro em relação ao corpo é muito grande na criança, ele pesa mais e ele não tem reflexo de segurar e bate o rosto. Geralmente acontece isso. Doutor, o assunto está muito importante, mas eu vou novamente para mais um intervalo e a gente volta rapidinho falando sobre esse e outros assuntos aqui no nosso programa de hoje. O fim de ano chegou e é hora de reunir a família e os amigos para aquela deliciosa ceia de Natal e Ano Novo. E para isso eu quero te apresentar a Empório das Frutas, que oferece produtos fresquinhos, saudáveis, direto do produtor para a sua mesa. Aqui você encontra frutas, legumes, verduras e uma conveniência completa para facilitar ainda mais as suas compras.
Empório das Frutas está localizada na Rua Oliveira Marques, 2950, esquina com a Rua Aquidauana. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar de hoje, falando com o Dr. Eduardo Marcondes, pediatra. Doutor, a gente falou, né, sobre algumas fases da criança, até um artigo seu que está sendo publicado na Revista do Farol, nessa edição de dezembro. Parabéns pelo artigo, muito Obrigado. Bom. E até sobre esse assunto que eu achei interessante pautar para falar aqui no nosso programa. E nesse artigo você comenta sobre as fases da criança, né? Você acabou de falar para a gente sobre a fase natal, a fase neonatal, mas depois vem a idade pré-escolar, vem a puberdade, a adolescência, né? Fala para a gente então sobre essas outras fases e também até qual idade que os pais devem levar o filho, por exemplo, um filho de 15, 16 anos, deve ser assim, analisado por um médico pediatra ou já por um clínico, né? Existem essas fases todas do desenvolvimento e, como eu disse, existe uma questão emocional que foi dividida pelo Freud e existe essa fase, essa divisão que foi feita em cima do crescimento da criança. Essa fase do crescimento, elas têm uma influência hormonal muito grande, dos estirões que a criança sofre, aos 2 anos, depois aos 6 anos, depois na pré-puberdade, no Brasil seria entre 8 e 10 anos, onde a menina, por exemplo, começa a apresentar um pouco de mama, e é uma mama fica um pouco inchada, aí depois esvazia de novo, e depois vai aparecer na puberdade. Essas fases são fases em que o pediatra ele tem uma influência grande para explicar para a mãe o que está acontecendo. Isso gera angústia às vezes, principalmente na menina. Na menina, por exemplo, numa fase quando começa a surgir os seios, que fica visível, a mãe fica preocupada se já vai haver a primeira menstruação ou não. E existe todo um desenvolvimento nisso. A fase pré-escolar é uma fase importante, onde, por exemplo, o complexo de Édipo e o complexo de Eletra, eles aparecem mais. São coisas importantes. A hora, por exemplo, de quando essa criança ser colocada no urinol e não mais fazer as necessidades na fralda, entendeu? Porque tudo isso tem uma sequência. Você não pode fazer de qualquer jeito. Não, a partir de agora você tira a fralda e vai começar a fazer xixi no vaso. Não é assim. Às vezes acontece muito cedo, então a mãe retarda. E você pode criar até traumas que vão para a vida inteira. Eu sempre digo, essa questão do vaso, por exemplo, você tem que criar um ambiente. A criança tem que ficar numa escadinha que ele fique confortável. Porque você imagina você ficar num negócio enorme, aquilo te pressionando, a perna dói, fica com cãibra. Então, a criança tem que ter um ambiente assim, confortável para que ela possa ter essa evolução. E conversar muito, conversar. Depois da fase da puberdade, é uma fase de mudança muito grande, sabe? Além da questão hormonal, e isso influencia muito na questão psicológica, muda a voz. E hoje, a senhora perguntou a respeito da adolescência. Hoje a pediatria tem dentro da pediatria uma outra especialidade que é a ebiatria, que cuida do adolescente. Nós temos aqui em Dourados uma doutora que só faz ebiatria. Ebiatria. Que cuida do adolescente. Então, e isso faz parte da pediatria.
Eu tenho várias pacientes minhas que com 15 anos elas não iam no ginecologista e queriam que eu a examinasse. Mas é aquela coisa, você cuida da criança durante toda a fase da vida dela, do crescimento dela, chega naquela hora, ela confia em você. Então é isso, por isso que a pediatria foi além. E eu digo que a pediatria é tão importante, e aqui não estou fazendo propaganda só da minha especialidade, mas infelizmente por não ter se dado a importância devida que a pediatria tem, é que muita gente hoje, muito estudante de medicina, está deixando de fazer pediatria e indo para outras especialidades. Então isso é muito ruim, porque o desenvolvimento da criança reflete na vida inteira. Reflete em toda a vida dela, inclusive na vida profissional. Eu tinha um amigo psiquiatra, Roberto Curialau, no Rio de Janeiro, e o Roberto ele me dizia sempre: Eduardo, é tão sério isso, até a hora de você colocar a criança no urinol, que nem eu estava dizendo, até a hora de o pai tomar banho junto com o filho nus. Existe uma desproporção dos genitais, que isso pode criar problemas emocionais na criança. Então, eu não discuto isso de uma forma simplista. Existem trabalhos que mostram que você pode causar. Quando você fazer uma cirurgia de fimose numa criança, a criança pode entender aquilo na cabecinha dela como uma castração. Entendeu? Então, existem várias coisas que você, através, e não são coisas vazias, não são surreais, isso aí são coisas científicas e que estão nos compêndios de medicina. Então, a pediatria é de suma importância. Eu tinha um professor também que me dizia: Eduardo, ela é tão importante que você é educador, você ajuda no crescimento da criança, a criança tem as patologias, a criança não é um adulto pequeno, ela tem as patologias dela, as doenças são delas, né? E aí o que acontece? E você tem uma função ali de educador, e você é um arquiteto. Por quê? Aí eu já perguntei: mas por que arquiteto? Não. Porque você pode orientar aquela família de quando construir a casa dela, que ela faça a entrada da casa virada para o norte e que o leste sejam os quartos. Porque é onde tem o melhor sol da manhã, é onde venta mais, e que você possa ter uma vida mais, uma criança que tenha o quarto dela de uma forma mais saudável. E arejado, né? E arejado. E outra especialidade, problemas alérgicos. E outra especialidade também que agrega a sua é a de nutrição, né? Nutrição. Porque nesse artigo que você escreveu, você falou que é de suma importância a alimentação. A alimentação é fundamental. Eu até não comentei aqui porque é muita coisa, curto, mas né? É verdade. Todo o desenvolvimento da criança depende disso, sabe? Você quer ver uma coisa que eu acho espetacular? A questão da merenda escolar. É uma preocupação, porque muitas crianças dessas carentes, elas não têm nem o que comer em casa. É verdade. E é uma forma deles se alimentarem, sabe? É um programa fabuloso. Como especialidades ou profissões que estão afins, como a odontologia, por exemplo, né? É verdade. Graças a Deus melhorou muito a saúde bucal da população brasileira, e isso aí é importante, sabe? Doutor, e falando só mais um pouquinho sobre alimentação, se a criança não teve uma alimentação saudável, isso vai influenciar, por exemplo, no desempenho escolar dela?
Total. Nós tínhamos um trabalho também que, quando eu me formei há 40 anos atrás, nós tínhamos casos de desnutrição grave, a desnutrição que a gente chama kwashiorkor, que era uma desnutrição extremamente grave, com uma deficiência de vitaminas, de proteína, a criança inchava. Essas crianças tinham um déficit psicomotor muito grave. Essas crianças não conseguiam aprender. Elas formavam ferida por deficiência realmente de proteína, de vitamina. Então, graças a Deus, é o que eu te digo, melhorou muito esse tipo esse processo, e a classe política também percebeu isso, ou foi orientada para que isso fosse modificado. Então, é claro que se uma criança ela não consegue comer normal, né, para a sobrevivência dela, ela chega na hora da escola, por exemplo, ela não tem não só reflexo, ela não tem desenvolvimento cerebral para que ela possa entender, e se torna uma criança realmente, eu acarreto isso, uma deficiência. Uma deficiência. Mas tem como corrigir, doutor? Se chegou nessa fase? Eu vi casos que ficaram com sequelas, mas dependendo do grau de desnutrição que ocorra, você pode melhorar, mas aqueles casos muito graves são seríssimos. Você diminui o poder cognitivo dessas crianças e o coeficiente de inteligência realmente é afetado. Por isso que é de suma importância o acompanhamento com o pediatra, né, doutor? Com certeza. Esses dias eu estava no Rio de Janeiro e uns colegas comentando que lá, como está faltando pediatra, que alguns setores da enfermagem estavam recepcionando essas crianças, as crianças nos partos. Eu fiquei extremamente preocupado. Como existem alguns hospitais no Brasil, por falta de pediatra também, que estão usando outras especialidades para atenderem a pediatria. É grave isso. Você talvez na urgência até consiga fazê-lo, mas é sempre importante que você tenha o pediatra para dar essas orientações e para evitar que essa criança possa caminhar depois com uma sequela grave e prejudicar a vida dela para a vida inteira. O resto da vida. E já, em Dourados, não só em Dourados, mas em outros municípios, tem esses postinhos do SUS, dos bairros, e sempre tem pediatras lá, sempre né? Tem. Então sempre só um cuidado que a mãe deve ter e fazer o acompanhamento, né, doutor? Existe a possibilidade, quer dizer, o que eu estou sentindo, conversando com o prefeito Murilo, e o doutor Sebastião, que é o secretário de saúde, em fazer no PAN um posto de especialidades. Isso aí é fundamental. Muito porque bom. Se não tiver lá, pelo menos você sabe que ali vai ter uma especialidade, e isso é fundamental em todos os setores da medicina, né? É verdade. Você tem um especialista, é importante. Com certeza. Bom, o nosso programa está muito bom. Quero até te fazer um convite, doutor. Vamos gravar mensalmente? A cada 30 dias? Como que é a sua agenda? É muito corrida? É meio corrido, mas vamos sim, eu faço questão. Para mim é um prazer estar aqui no teu programa. E para a gente maior ainda o prazer, até porque o assunto é muito abrangente. Eu sei que tem muitas mães que estão nos assistindo agora. Tudo que você falou, com certeza vai contribuir muito para ela, né? E aí, o assunto é vasto, né, o campo da pediatria. Então a gente vai abordar outros temas. Que bom. Eu agradeço de coração a sua vinda e já estamos chegando ao final de ano. Quero te desejar boas festas, né?
que você e sua família tenham um ano de 2015, né, de muitas bênçãos. E dizer que a TV estará sempre de portas abertas para quando você voltar. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez e agradeço de coração a possibilidade de falar da minha especialidade. Eu tenho certeza que com isso a gente possa contribuir muito para a saúde e o bem-estar de toda essa população infantil que nós temos na nossa cidade, em toda a nossa região e no Brasil. É verdade. E quem ganha com isso, não só as crianças, mas também a família, né, doutor? É isso aí. Que vai ser bom para todo mundo. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia de todos os dias e conto com você no próximo programa. Até lá!